Você sabe qual é o perigo depois de uma grande vitória? Depois de uma grande vitória, o perigo é a fúria do adversário. Quem ainda está aí comigo, diga amém. Sempre depois que você conquista algo, principalmente na esfera espiritual, a fúria do opositor é uma cautela que a gente tem que tomar de atenção. O texto de 1 Reis a gente conhece e sabe que se trata do profeta Elias, que ele acaba de exterminar os 400 profetas de Baal e os 450 de Astarote, que dá o total de 850 profetas. E isso irrita Jezabel, e quando ela sabe do que Elias fez, meu irmão, isso foi tremendo. Eu tenho vivido na minha vida, já ficando mais velho, mais maduro, antigamente eu caía fácil nessas armadilhas, hoje eu estou mais ligeirinho. Quando a gente está com a guarda aberta, bum, é onde vem o soco do inimigo e a gente cai. Depois de uma grande vitória, a gente relaxa, e aí de repente o ladrão entra, de repente a casa fica aberta. Dia de festa é o dia que as portas da casa estão abertas, sim ou não? Sim. A gente nem conhece. Às vezes tem pessoas que vêm no casamento que todos os amigos do filho da gente você conhece? Não. Todas as amigas do filho não conhecem. Aí, mas a porta do salão de festa está aberta, ou a porta da casa está aberta. E é nessa que às vezes vem um oportunista, um ladrão. E é quando a gente está em alegria que a gente precisa ainda mais redobrar a nossa atenção. O texto diz assim no verso 1 que Acabe deu a conhecer a Jezabel tudo que Elias tinha feito, e como ele matou os profetas de Baal à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e dizer-lhe: faça-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã a estas horas eu não fizer a tua vida como você fez a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, grave essa palavra, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora o Senhor a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo tocou-lhe e disse: levanta e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre as pedras em brasa, e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobre modo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua herança, derrubaram os altares e mataram os teus profetas a espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Verso 13: ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto, e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuro tirar minha vida. Verso de número 15: disse-lhe o Senhor: vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Hazael rei sobre a Síria. Também conservei, verso 18 e último,
em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Irmãos, eu estava muito cansado hoje, estou muito cansado depois de toda essa jornada que nós fizemos, mas amanhã eu vou estar melhor. Eu fui para o escritório agora à tarde, falei: Deus, fala comigo, que eu estou nessa coisa toda, talvez eu tenha falhado em alguma coisa, de me dar atenção. Aí Deus falou esse texto no meu coração, porque às vezes a gente está tão empolgado com o sucesso, com a vitória, e a gente acha que o sucesso, a vitória é escudo para o inimigo não entrar. Mentira, perigo, ele entra, ele é tentador, ele vem. É interessante que tudo ia bem com Elias, irmãos. Esse homem sozinho restaura altar, enfrenta feiticeiro, destrói 850 deles, mata eles. Está tudo bem com Elias, o ministério forte, o ministério profícuo, o ministério de valentia. Tudo ia bem com Elias, até um mensageiro de Jezabel chegar. Tudo estava só festa, no bom sentido. Acabou de derrotar os falsos profetas, acabou do nome do Senhor ser glorificado no Carmelo, mas chega um mensageiro de Jezabel. Quantas vezes nós perdemos a alegria por causa de um mensageiro de Jezabel? Eu já caí nesse golpe, irmãos. Talvez não seja eu o único aqui, não. Quando eu fui comprar meu terreno para construir, quando eu fui recomeçar minha vida, quando eu passei no concurso, agora mesmo que a gente comprou o terreno, ouvi conversas assim: ih, rapaz, que Deus te dê força, porque o desafio, olha, você não tem ideia. É óbvio que eu sei que vai ser pesado, é óbvio que eu sei, mas quantas vezes nós perdemos a alegria por causa de um mensageiro de Jezabel? A gente estava feliz, estava no churrasco, você vai entender. Você sabe, está lá todo mundo feliz, daqui a pouco chega uma conversa, chega um assunto, uma pessoa e lança um negócio, a atmosfera muda. Você estava cantando um hino, corinho, lavando a louça, feliz da vida, arrumando a casa, lavando o carro, virando um concreto, feliz da vida. Chega um mensageiro de Jezabel. Meu irmão, ainda que o mensageiro fale, a gente precisa entender uma coisa: nunca permita que a mensagem ou o mensageiro de Jezabel atinja o teu coração. Tenha discernimento da parte de Deus. Você é um guerreiro de Deus. Você é alguém que tem o sangue de Jesus sobre a tua vida. É óbvio, Paulo escreve dizendo que a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue. Ele vai tentar. O que te aborrece? O que te fere? O que você não suporta? Porque ele anda ao nosso derredor, ele pega os nossos trejeitos, ele conhece as coisas, porque o inimigo não é onisciente, nem onipresente e nem onipotente, mas ele sabe: o Kleber não suporta isto, Aguinaldo não suporta esta situação, Priscila, Fernanda, Alex, o Josenildo não suporta isso, mas a Pierina suporta. Então, o que é para o Josenildo ruim não é para ela, mas para ela eu tenho que fazer outra coisa. É no dia da formatura, é no dia que você recebe o convite de casamento, é no dia em que você recebe a proposta para um emprego melhor,
É no dia em que você assina o contrato tão sonhado da casa própria. É no dia que você passa no concurso, que alguém fala assim: isso é só a primeira fase, não se empolga não, vai vir a segunda. Você passou na faculdade, essa faculdade é pesada. Eu tenho um amigo que está fazendo pelo segundo ano, primeiro ano. Olha essa conversa. Mensageiros de Jezabel. A gente não está livre. Escute isso. Nós vivemos um momento hoje, mas nós não estamos livres. Então a gente precisa filtrar. Quando vier, fala: sai daqui, Satanás, está repreendido em nome de Jesus. Nós estamos diante de um projeto grande. Não vai faltar. O que você e eu precisamos entender: não deixa entrar no teu coração. Não deixa entrar. Você está aí, mas o teu filho, a tua filha, a tua casa, o teu negócio, é isso, a tua saúde. Meu irmão, ainda que o mensageiro fale, não deixa atingir o teu coração. Porque se você acreditar no que ele está falando, você vai fazer o que Elias fez. A ameaça de Jezabel se tornou uma verdade para Elias. O mais interessante é que grandes homens de Deus, da Bíblia e do presente, homens que tiveram experiências maiores e grandes, ainda hoje têm caído nas mensagens de Jezabel. Eu não posso ser jamais hipócrita de vir aqui falar para você: isso não aconteceu comigo. Não, já aconteceu, irmão. Já aconteceu. Eu já fiz coisas que eu me arrependo. Me envergonho. Porque mensageiros de Jezabel vieram e bateram exatamente aonde eles sabiam que iam me atingir. E a minha resposta foi na hora para eles. O que ele queria? A minha reação. E a minha reação foi responder à altura. Foi tomar uma decisão de discussão. Eu já disse: vou desistir. Já que não sirvo, então vou desistir. E sabe, irmãos, esses dias eu recebi um vídeo de um amigo, muito pesado. E no vídeo é uma ilustração de inteligência artificial, aonde mostra no vídeo situações do dia a dia de uma entidade, de demônios, perturbando na hora do trânsito quando você está dirigindo, e um cara te fecha, uma pessoa te provoca, aquela voz assim: vai lá, vinga dele, aperta ele, xinga ele, aí passa. No outro, aparece uma discussão dentro de casa, marido e mulher, e um maligno dentro de casa, no vídeo de inteligência artificial, mostrando as guerras espirituais, dizendo: grita com ela. Aí um outro demônio falou: grita com ele, fala que ele não presta, fala que você se arrepende de ter casado com ele. Aí no outro mostra um camarada que nada dá certo para ele, e um outro demônio dizendo assim: você não tem mais jeito na vida não, cara, você tem que arrancar sua vida, tá vendo? Ninguém te ama. Aí no outro mostra um camarada com problema com vício da pornografia, e o cara chorando, dizendo assim: eu prometi que eu não ia mais ver, eu prometi. Aí o demônio fala do lado dele assim: mas é só uma vez, cara, é só uma dose, cara, é só uma dose. Sabe, meus irmãos, a gente precisa tomar cuidado com as iscas de Satanás. A gente precisa tomar cuidado com essas mensagens que muitas das vezes depois da vitória. Você acabou de comprar um carro, acabou de comprar uma casa, acabou de ser batizado nas águas, acabou de receber o Espírito Santo, acabamos de fazer um processo. Amanhã você vai receber uma grande vitória. Essa semana a igreja vai passar por alguns processos. Aí vem uma mensagem. Meu irmão, ainda hoje pessoas experientes têm caído. E que isso sirva para nós. Gente que se levanta para portar flechas da maldade. Elias caiu no golpe por causa de um mensageiro que trouxe uma palavra de maldade. E para nós aqui, eu estava no escritório escrevendo algumas coisas, e eu fiquei pensando assim: fica um alerta para mim, para o Kleber: não seja você um mensageiro de Jezabel. Cuidado, Kleber, para você não ser um mensageiro de Jezabel, ser aquele que vai ser o que vai falar a fofoca,
o que vai semear a contenda. Porque a gente pode destruir a vida de alguém, a gente pode destruir o ministério de alguém, a gente pode roubar a alegria de um casamento, a gente pode roubar a paz de um lar. Como aquela mensagem a Elias, a gente precisa tomar cuidado. Algumas mensagens de Jezabel são ameaças de morte. Esse casamento não vai dar mais certo. Larga desse cara, larga dessa mulher, pede demissão do serviço, vai embora de casa. Nada que você faz dá certo. Ei, querido, mensageiro de Jezabel é aquela pessoa que leva ordens, ameaças, mensagens que promovem maldade. São portadores de mensagens que promovem idolatria, manipulação e perseguição. Esses são mensageiros de Jezabel. Sabe qual é o sentimento que dá quando a gente recebe mensagem de Jezabel? É vontade de morrer. A sensação que não vale mais a pena viver. Eu estou cansado. Homens de Deus, mulheres de Deus, às vezes você olha para o ministério e não vê o ministério crescendo, e a gente começa a falar assim: puxa vida, eu faço tudo, eu me organizo, eu preparo, e a coisa não acontece. Mas a Bíblia não diz que você vai pregar e todo mundo vai se converter. A Bíblia diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Não significa que você vai pregar e todo mundo vai acreditar, mas a gente tem que pregar. A Bíblia diz: em todo tempo ensina, exorta, mas faça. Mas diante daquilo que nos entristece, diante do momento da falta de sucesso, a gente tem vontade de morrer. Um homem de Deus teve vontade de morrer. Elias desejou morrer. E Deus, como é que Deus fica nisso? Deus olha para a nossa humanidade. Um homem que estava arrebentando há 36 horas atrás. Ele era o homem mais poderoso ali no Carmelo. 36 horas depois, ele se sentiu o homem pior de Israel. Desejou morrer. Eu venho com essa palavra para você essa noite, Santa Igreja do Senhor Jesus. Às vezes a gente se sente o pior dos homens, a pior das mulheres, o pior dos pastores, o pior dos líderes, porque nós não atingimos uma meta, ou porque alguém falou alguma coisa da gente, ou porque você disse: eu não aguento mais. Elias teve vontade de morrer, e o texto diz que ele pegou o caminho. Essa palavra derek no hebraico, caminho, a raiz dessa palavra significa alguém que pisa no arco e estica o arco e flecha. A raiz dessa palavra caminho dentro desse texto é alguém que pisa no arco e puxa e se projeta. O que esse texto está dizendo aqui é que Elias, depois de ouvir a mensagem de Jezabel, ele pisa no arco e ele toma uma direção que Deus não mandou tomar. Deus tinha um caminho para ele. E eu quero declarar para você, para a senhora, para todos que estão ouvindo aqui essa noite: você não está no lugar errado, você não está na igreja errada, você não está no ambiente errado. O que a gente precisa entender é que Deus nunca perde o controle de nenhuma situação. Você não está vivendo a situação que alguém pode dizer: você é um fracassado. Elias ouviu a mensagem de Jezabel. Aí o texto diz: ele pegou o caminho, ou seja, ele pisou no arco. O sentido é, ele tomou uma direção aonde não era o caminho que Deus tinha para ele. Então ele, quando ele toma o caminho do deserto, significa que ele se autodeterminou para um caminho que Deus não mandou. Ele deu uma direção para a vida que Deus não mandou. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você: eu conheço pessoas que tomaram direção contrária ao que Deus falou, não são felizes.
não cresceram, são amargas, são infrutíferas, porque elas pisaram no arco. Deus falou fica, ela foi. Deus falou não vai, ela foi. Deus falou vai para a direita, ela foi para o outro lado. Deus disse continua, ela parou. Elias pisou no arco, ou seja, ele tomou uma direção e ele se colocou na direção que Deus não mandou. Isso significa que este homem, ele esticou o arco na direção oposta do que Deus determinou. Ele conduziu-se, percorreu um trajeto que não foi determinado. Ele gastou desnecessariamente, ele se desgastou. Ele foi sem direção de Deus. Alguém, eu não sei quem é o dono desta frase, que você e Deus é a maioria. Mas todas as vezes que a gente toma a direção oposta do que a palavra diz, a gente começa a ter vontade de morrer. A gente tem vontade de desistir. Elias, ele se projetou por sua conta própria, ele se lançou na direção diferente do chamado. E ele armou contra ele um destino que não foi direcionado por Deus. Quando o texto fala, ele tomou o caminho, significa, ele tomou uma decisão, ele tomou um rumo na vida, que não era o chamado ministerial dele. Quando ele vai para o deserto, ele está indo para um lugar, ele está dando um destino para a vida que não foi o destino que Deus mandou. Ele está indo por um caminho que não foi o caminho que Deus mandou. Os nossos sentimentos podem nos perverter. Os nossos sentimentos podem nos levar a grandes prejuízos. Os nossos sentimentos podem levar a divórcio. Os nossos sentimentos podem levar a fazer aliança com quem Deus não quer que faça. Os nossos sentimentos podem fazer a gente assinar um contrato com quem Deus não quer. Os nossos sentimentos podem fazer a gente renunciar ao chamado. Os nossos sentimentos podem fazer com que a gente desista daquilo que Deus tem para a nossa vida. Elias, ele armou um destino para ele, mas Deus tinha outro destino para ele. Eu quero declarar sobre todos que estão aqui essa noite: Deus tem um destino determinado para cada um de vocês. Para cada um de vocês, e eu me incluo nisso. Há um destino da parte de Deus para cada um de nós. Este homem de Deus, ele arma uma direção para ele, mas ele era conduzido alguns instantes por Deus. Pois é, mais uma mensagem de Jezabel. Quando se ouve Jezabel, a gente tem até vontade de morrer. Tem dias, irmãos, em que nós só queremos um pé de zimbro. Quem aqui já desejou um pé de zimbro para morrer, para descansar, para parar com tudo? Tem dia que a gente fala: Deus, basta, né? Basta. Parece que eu estou falando grego, hebraico, parece que eu só arrumo confusão. Quando eu quero acertar, eu erro. Tem dia que a gente só quer sentar debaixo de um pé de zimbro. Para quê? Para morrer ali, para acabar tudo ali. Como se Deus não fosse capaz de cuidar das ameaças contra a vida da gente. Como se Deus não fosse capaz de continuar cuidando da casa da gente. Como se Deus não fosse capaz de continuar dando o destino para a vida da gente. Deus não nos chamou, Ele nos levantou, não para morrer debaixo de um pé de zimbro. Deus nos chamou, Deus nos capacitou para uma grande e poderosa obra. Deus não chamou você para você morrer debaixo de um pé de zimbro por causa da mensagem de Jezabel. Porque alguém diz que você não vai crescer, porque você é feio, porque você não vai fazer isso, porque você... Deus não disse que ninguém vai ficar debaixo de um pé de zimbro. Que Deus é esse que levanta as pessoas para que as pessoas fiquem debaixo do pé de zimbro. Tem dia em que a gente tem vontade de desistir. Tem dia que o único sentimento que dá no coração é sentimento de derrota. Está aqui um homem de Deus, um profeta, que ouviu mensagem de Jezabel,
E teve vontade de morrer, vontade de desistir, e foi por baixo de um pé de zimbro. O sentimento de Elias é um sentimento de: chega na minha vida. Eu não aguento mais carregar essa família nas costas. Eu não aguento mais carregar isso. Eu vou parar. Eu prefiro morrer, porque se eu morrer, ninguém mais vai sofrer, eu não vou ver mais nada. Há um Deus que tem um destino para a sua casa, um destino para a sua família, um destino para cada um de nós. Deus sabe como nos restaurar, meu irmão. Quando esse homem está cansado, quando ele está entregue aos seus sentimentos, Deus manda anjos servir Elias. Eu já vivi experiências assim, de dias em que eu disse: agora é o fim. Depois dessa, só Deus é capaz de mudar o que aconteceu. E sem que eu tivesse um pingo de ânimo, Deus levantou pessoas instantaneamente. Vou contar uma experiência para você. Ele é meu amigo, que nasceu num dia de dor ministerial. Pastor Ezequiel, que é pastor do Brasil para Cristo, lá de Itaquaquecetuba, uma igreja pequenininha. Eu tinha sido reempossado aqui, e as pessoas não queriam ficar perto de mim. Eu fui para a assembleia, e as pessoas sentavam em mesas, mas comigo ninguém sentava. Eu não entendia por quê. Todo mundo tinha seus amigos para sentar, inclusive aqueles que eu já ajudei. Fernanda ligou para mim e falou assim: tudo bem? Eu disse: estou com vontade de ir embora. Por quê? Falei: ninguém fala comigo. Até os meus amigos viraram o rosto para mim, não sei por quê. É a primeira que eu venho depois de tantos anos. Eu estou aqui sem R$1 no bolso. Meu carro, se furar, se eu tiver que desviar um pouquinho, não tem dinheiro para combustível. Eu não preciso passar por isso. E eu vendo pessoas passando para lá e para cá, líderes, crentes. De vez em quando um falava assim: tudo bem? Mas ninguém se aproximava. Porque parece que eu tinha uma lepra. As pessoas gostam de rotular a gente e julgar por aquilo que eles acham. Eu estava sentado. A Fernanda falou: não fica assim não. Fica assim não. Eu falei: não, vai passar, Fê. Vai passar. Mas eu estava louco de vontade de vir embora. Falei: o que eu estou fazendo da minha vida, meu Deus? O que eu estou fazendo? Eu sou pior do que esses que estão querendo fazer de mim o que eu não sou. Me senti muito mal. Muito mal. Nesse dia, Fernandes ligou o telefone e eu fui para o auditório. Mal. Sem uma moeda na carteira. Sem R$1 na carteira. A igreja naqueles dias estava atravessando um dos momentos dificílimos. Eu fui certinho, não tinha nem o sem parar na época. Se furasse um pneu, eu estava ruim. E eu sentei num determinado lugar e fiquei lá de cabeça baixa. E sentou esse pastor do meu lado. Ele disse: como é que está o senhor? Eu falei: tudo bem. Ele falou: o senhor é de São José dos Campos? Eu disse: sou, sim, senhor. Ele disse: está tudo bem, pastor? Eu disse: está tudo bem. Ele falou: mas está tudo bem mesmo? Eu disse: está, sim, senhor. Ele falou: o senhor está precisando de alguma coisa? Eu disse: não, irmão, tá tudo bem, tá tudo certo. Ele disse: então tá bom. Ele falou: se o senhor precisar de alguma coisa, o senhor fala comigo. Mas eu não era amigo dele, irmãos. Eu não
Falei, não, obrigado, pastorzão. Está tudo bem aí, está tudo certo. E eu fiquei ali, ele ficou sentado comigo ali, ele falou, posso continuar sentado aqui? Ele disse, eu falei, pode sim, senhor. Eu já fiquei assim, tem alguma coisa acontecendo que eu não estou entendendo. Aí ele ficou ali, aí depois teve um intervalo, fui tomar banho, depois eu fui jantar, sentei à mesa, continuei sozinho. Quando eu voltei para o auditório, esse homem chegou perto de mim e falou assim, pastor Kleber, Deus mandou eu dizer que o senhor é muito importante. Falei, obrigado. Mas até aí, irmão. Aí ele falou, eu vou até o banheiro. Falei, fica em paz, pode ir. Aí ele, deixa eu cumprimentar o senhor. Falei, já estou aqui quase. Aí ele cumprimentou a mão. Quando ele dá a mão, ele põe R$200 na minha mão. Eu falei, o que é isso, irmão? Ele falou assim, recebe, pastor. Eu falei, irmão, o que é isso? Ele falou, recebe, pastor. Deus manda dizer que Ele vai te sustentar. Tem dias em que a gente quer morrer, mas Deus sempre vai levantar, nem que seja um anjo para mandar te dar pão para você comer, Deus vai levantar. Eu aprendi a amar esse irmão no dia da dor. Deus fala para Elias, vai, volta. O posto que ficou vago, ninguém substituiu ainda. Volta, Elias. Deus estava dizendo para Elias, ainda tem gente para você servir. Irmãos, olha quanta coisa uma mensagem de Jezabel gerou na vida de um grande homem de Deus. Esse homem achou que não prestava mais. Deus falou, eu tenho 7.000 ainda, rapaz. Como é que você está dizendo que não tem jeito? E Deus está dizendo, sai, volta. Deus está dizendo, o posto que você largou, o buraco que você largou, a vaga não está coberta, volta para o teu lugar. Você precisa voltar. O perigo da gente se deitar nas areias do deserto, irmão, é que quando a gente se deita nas areias do deserto, às vezes nós nos deitamos julgando que a morte está perto. O deserto não é a casa de habitação do crente. O deserto é um lugar onde Deus pode até nos permitir estar lá. Mas no caso de Elias, não foi Deus quem mandou ele para lá. Elias deitou ali naquele deserto, sem ordem de Deus. E o texto diz que Deus não julga os momentos difíceis que a gente passa. Deus conhece o coração de uma mulher e de um homem que é fiel e leal. Você pode estar chorando hoje, você pode não estar vivendo o legal, o bacana, você pode ter feito coisas assim que é alheio à sua natureza, alheio à sua personalidade. Deus por acaso vai virar as costas para você? Não, não vai. Quando Deus fala para Elias, volta, Deus conhece a lealdade e a fidelidade do coração de Elias. Elias foi convidado a voltar. Deus falou para ele, volta. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Deus fala para ele, você vai voltar, você vai ungir 3 homens, e que se você olhar para a história, esses 3 homens que Elias unge, eles foram cumprir aquilo que era para Elias cumprir. Deus usa Elias para que ele unja aqueles homens, mas Elias nunca mais foi restaurado à função daquela missão que ele tinha que cumprir, porque ele se deixou seduzir por aquela conversa de Jezabel.
Mas Deus disse para ele: volta. E ainda disse: você vai consagrar. Quando você olha para o texto, vê que ele consagra os 3 homens, e esses 3 homens vão fazer o que ele tinha que fazer. Qual é a lição para mim? Que se eu desistir, Deus vai levantar alguém, e a obra vai ser feita do mesmo jeito. Deus não está mandando eu desistir, não está mandando você desistir. Deus está dizendo: volta. Não abra mão da tua posição. Pare de ficar ouvindo Jezabel. Pare de ficar ouvindo mensagem errada. Ele disse: sai e põe perante o Senhor. Tem uma coisa interessante, irmãos, que não adianta Deus falar para a gente fazer alguma coisa e a gente não ouvir e não praticar. Qual é o resultado que é produzido se Deus fala uma coisa e a gente não cumpre? Não há bênção, irmão. Não há bênção. Deus fala para ele: sai para fora. Eu fiquei pensando se Elias resolvesse não sair e ficasse onde ele está. Talvez uma palavra como essa noite: não, eu não vou. Eu vou continuar do jeito que eu estou e vou permanecer assim. Não vou mudar minha personalidade, vou continuar desse jeito. Ok, meu irmão. Pense que Deus vai deixar de fazer o que Ele tem que fazer. Ele tinha um destino para você. Ele tinha um destino para mim. Mas por causa da minha postura, Deus vai fazer o que tem que fazer. O Senhor pergunta para ele 2 vezes: o que você faz aqui? E esta noite eu quero concluir isso com você. O que você está fazendo aqui, Elias? O Senhor perguntou para ele. Ele não responde, irmãos. Ele não responde para Deus o que ele está fazendo ali. Aí você olha para o texto, 2 vezes Deus pergunta: tá bom, mas o que você está fazendo aqui? Aí ele fala: Senhor, sabe o que é? É que só eu fiquei, abandonaram os teus altares, está matando. O Senhor fala: o que você está fazendo aqui? Aí de novo ele fala, como se Deus tivesse problema de audição: Senhor, é que Jezabel está me ameaçando, ele está matando os profetas, derrubaram os seus altares. O Senhor fala assim: sai, volta para a posição. Muitas vezes, irmãos, a gente escuta a mensagem que quer escutar, e a gente perde a unção, a gente perde o equilíbrio, a gente perde a razão, a gente perde a alegria, porque a gente ouviu mensagem de Jezabel. Depois de uma vitória, Jezabel achou no coração de Elias um jeito. Nós ainda vamos passar por muitas coisas. Quando você trocar de carro, fica atento. Só glorifica. Quando você trocar de carro, quando você trocar de casa, nas novas conquistas, nos degraus que nós vamos alcançar, a gente vai parar de orar? Jamais. A gente vai parar de jejuar? Jamais. Porque nos momentos em que a gente passa por uma vitória, o opositor, eu preciso dar um jeito de parar ele. Com Elias, a conversa foi essa: Jezabel mandou te dizer que amanhã, ela deu até a hora, amanhã, nestas horas, que os deuses façam com ela o que quiserem, se você não estiver morto, e aconteça com você o que aconteceu com os homens que você matou. Aquela palavra para um homem de Deus levou ele para o deserto. Aquela palavra fez ele tomar um destino que Deus não mandou. E quando Deus fala para ele: volta, é como se ele estivesse dizendo: e Jezabel, Senhor? Jezabel cuido eu. E eu quero fechar isso com você aqui essa noite, meu irmão. O ano está terminando. Esse ano a palavra que Deus trouxe para nós é de volta à dracma perdida, em busca da dracma perdida. Começamos o ano de um jeito. Primeiro semestre meio tenso. No meio do ano, algumas coisas um pouco mais ainda diferentes, não tão boas. No mês de agosto, firmes, o Senhor começou a clarear.
o Senhor começou a mostrar. Estamos para terminar o ano. Algumas coisas não vão terminar como o ano começou na nossa vida. Eu ouso dizer para esta casa, que até na vida pessoal e profissional, Deus vai reverter algumas situações para melhor aqui, em nome de Jesus. Quanto mais a gente se dá na obra, o inimigo vai ficar furioso? Sempre. Mas continue focado naquilo que Deus te chamou. Você faz bolo para a igreja? Continue fazendo. Você costura? Continue costurando. Você continue. Melhore, redobre a atenção. Lembre-se de Neemias. Estou envolvido numa grande obra. Estão dizendo, não tenho tempo para coisa errada. Não tenho tempo para conversa errada. Mas eu não quero saber de turma. Eu não quero saber. O meu negócio é com Jesus. Se Deus falar para mim, eu vou. Se Ele não falar, eu não vou. A mensagem de Deus para mim nesta tarde foi: Kleber, não pise no arco. Porque se eu pisar no arco, eu vou começar a ouvir vozes que vão dizer: pare. O inimigo achou na vida de Elias um sentimento por uma mensagem de Jezabel. E o texto fala que ele pegou o caminho, ele projetou algo que Deus não falou. Às vezes a gente entende algumas coisas do jeito que a gente acha que foi. E o inimigo está assim: isso mesmo, é isso mesmo. Está vendo? Está vendo? Aí eu tomo um destino. Só que depois que eu tomo o destino errado, o diabo fica sozinho. Você que tomou esse caminho. E o orgulho, muitas das vezes, nos impede disso. Nós temos uma grande missão para 2026. Eu não estou falando só de construção, não. Nós temos um processo de evangelização para fazer. E nós vamos fazer em nome de Jesus. No meio de construção, no meio de lutas e de guerras. Cuidado, meu irmão. Cuidado. Para você não pisar no arco e tomar um destino que não foi o destino que Deus mandou. É melhor a gente comer o pão que Deus deu do que querer o banquete que o diabo oferece. Tem banquete de Satanás que parece que é proveitoso, mas não é. Fique na posição. Quando vier algumas mensagens, diga: não. Quero nem ouvir, quero nem saber. Sempre depois de uma grande vitória, ele vai dar um jeito de entristecer o seu coração. Seu filho passou no vestibular, passou na faculdade, você fez alguma coisa, você ganhou um prêmio, alguma coisa. Sempre vai vir um jeito de atingir o coração. E nós somos especialistas de tirar conclusões precipitadas. Falo por mim, hoje já melhorei. Eu achei que foi. Você achou, você perdeu a bênção, irmão. Não tinha nada a ver o que você pensou. Era outra coisa. Que Deus abençoe a sua semana. Que Deus abençoe o seu final de domingo. Que Deus te dê uma semana marcada por coisas diferentes de vitória na sua vida. Fique em pé em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Diga obrigado, Jesus.